Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa que recebe personalidades que fazem a diferença na nossa região. E a nossa convidada de hoje é a Rita Detter, especialista em neurociência do comportamento. Vamos aprender um pouco mais aqui com a experiência da Rita, que já tem mais de 30 anos aí trabalhando nesse nosso universo aqui da TV. Nesse aqui, sim. Conta um pouquinho da sua trajetória, Rita. O começo foi na antiga Manchete, que hoje é a Record, lá nos idos de 92, 93, 94. Sempre demonstrou essa habilidade no gerenciamento mesmo das pessoas, né? No desenvolvimento das pessoas. Nos últimos 10 anos, eu, mesmo dentro da TV, eu comecei a trabalhar muito mais de perto no gerenciamento de equipes de produção, de edição, apresentadores, e essa área me encantou. Gente, lidar mais com gente, com os sonhos, com os propósitos, com os porquês, né? Não só como uma peça numa engrenagem que executa um bom trabalho, mas de onde que vem? Qual que é o talento? O que você carrega junto com você? E depois que eu saí da TV, eu encontrei Paulo Vieira, que é o mestre da inteligência emocional no Brasil, discípulo do Daniel Goleman, que é um cara incrível. Ele é um professor de Harvard que trouxe a fundamentação, o método. E aí eu pude trabalhar de uma forma mais coesa, com clareza, com validação, com ciência. E o encantamento foi tanto que eu decidi fazer uma pós-graduação aos 54, é possível, em neurociência do comportamento. E estou amando, faço muitos atendimentos individuais e esses treinamentos de desenvolvimento e conhecimento emocional para executivos, colaboradores, agora dentro das TVs, que é onde eu tenho muita experiência na ferramenta, né? É uma área muito específica, né, Val? E muito se fala nessa questão da inteligência emocional, né? Como você explicaria isso para a gente, essa questão da pessoa ter ou não inteligência emocional? Assim, você nasce com algumas habilidades, eu digo com todas. Algumas você desenvolve, outras não. Algumas você nem sabe que está lá, mas está. E esse conhecimento das emoções, né? Você ter uma gestão do teu departamento emocional é que chamamos de inteligência emocional, né? É uma habilidade de você identificar qual é a emoção que tem aqui agora, qual é a emoção que me move a ter determinado comportamento, qual que é o sentimento agora que está com o volume mais alto. Eu vou agir por essa fonte ou eu vou respirar, entender onde eu estou, ter uma autorregulação neuronal daquele sentimento, daquela emoção, são coisas diferentes. E o meu comportamento vai acontecer de acordo com o que faz sentido para mim. E não assim, eu falo mesmo, eu vou a minha atitude vai ser do jeito que eu sou e quem quiser que lide com o que doeu ou com o que foi desagradável, com o que não caiu bem. Não é para ser assim, né? Tem muito essa questão, né, do domínio mesmo das emoções. Sim, é uma gestão, até com esse conhecimento neuronal, você entendendo como o teu cérebro funciona, como as químicas neuronais funcionam e da onde vieram os padrões emocionais que fazem o meu comportamento acontecer de uma determinada forma, a minha comunicação, os meus pensamentos. Então, eu faço essa gestão de uma maneira saudável, produtiva e é um processo, né? E Rita, tem toda essa questão também, que muito se fala hoje em dia, da autorresponsabilidade. As pessoas realmente são responsáveis
pelas escolhas, isso tudo, porque muitas pessoas acabam reclamando, mas eu não tenho isso porque é culpa de fulano, beltrano, ou culpa da vida. De alguém, né? Ou é do governo, ou é da empresa, ou é do meu marido, dos meus filhos, ninguém me entende, ninguém me ama, eu sou uma incompreendida, eu sofro. Então, se eu acredito que eu sou uma vítima da minha própria vida, eu vou me colocar nesse lugar, eu vou sofrer de verdade, não é um teatro, é real mesmo. O meu corpo inteiro vai sentir, toda a minha fisiologia vai sentir aquilo que o meu pensamento está mais presente, a frequência do pensamento mais constante, por exemplo. Uma pessoa que se coloca no lugar da vítima. A pessoa acredita que o mundo lhe deve. O mundo deve trazer a informação, trazer as respostas, trazer o acolhimento, o amor, o afeto, né? Eu só espero. Esse esperar é uma expectativa que eu coloco na conta de outras pessoas. E eu vou me frustrar. Porque isso também fala de me sentir amada. Então, se nos meus relacionamentos eu preciso que as pessoas me validem, me tragam essa informação de que eu sou importante, que eu sou amada, que eu faço alguma diferença, isso é legal ouvir, mas não deve ser uma necessidade. Eu não devo ser movida por isso. E se eu sou movida por toda essa validação, essa aceitação, na primeira crítica, eu caio. Muitas pessoas estão adoecendo emocionalmente, a gente tem números aí, reportagens mostrando o que está acontecendo. Assim, a gente vive hoje numa era digital, né? Mudaram os hábitos de consumo, mudou a forma de ler o mundo, de relacionamento com o outro. E essa geração, principalmente crianças e adolescentes, eles estão sendo bombardeados e, como se fosse uma programação mental, eles estão sendo programados para cada vez se isolarem mais, cada vez se relacionarem mais pela internet e não ter um relacionamento humano com frustrações, com negativas, né? Com coisas que vão trazer uma maturidade emocional. Isso faz parte do nosso crescimento, de um progresso. E realmente é um dado de que a gente não tem referência na história de tantos casos de burnout, depressão, ansiedade, já nas crianças. Então, alguma coisa não está batendo e se a gente não tiver essa atenção para esses efeitos, né, como é que eu vou lidar com isso de uma forma positiva, saudável, que não gera um impacto negativo na minha saúde emocional, física, espiritual, porque somos seres espirituais, que temos alma e que temos corpo. Então, a gente precisa olhar para o nosso ser humano, né, que a gente recebeu para cuidar, como um todo. É verdade. E como que as pessoas, né, elas podem ter mais inteligência emocional, ter mais consciência, né, desse senso de responsabilidade? Com terapias, com ferramentas. Não dá para fazer isso sozinho. A gente tem muita informação na palma da mão, né? Só que não tem filtro. Então, você vai consumir Imagina que uma criança de 4 anos tem mais informação do que um imperador de Roma, lá nos primórdios. Então, o que eu vou fazer com essa obesidade intelectual e de informação? Eu preciso canalizar isso para uma produtividade, mas antes eu preciso conhecer como é que eu funciono. Por isso, grandes profissionais que podem
ajudar a eu me conhecer, conhecer o meu funcionamento, saber como, a partir do momento que eu sei como eu funciono, eu vou saber como lidar. E uma coisa muito interessante falando de autorresponsabilidade, o nosso pensamento é responsabilidade nossa. Os nossos pensamentos geram sentimentos, querendo a gente ou não, acreditando ou não. Então, se você não está se sentindo muito bem, se você está com a energia mais baixa, se tem alguma sensação ruim, um mal-estar que você não sabe de onde vem, observe o teu pensamento. Vê o que você está pensando de uma maneira frequente, acreditando que aquilo é fato, que é verdade e que está gerando esse desconforto em você. Se você não analisa isso e continua pensando que a gente tem um viés negativo de pensamentos de que não vai dar certo, de que meu futuro não vai ser legal. O nosso cérebro ele busca essas afirmações, essas confirmações do perigo, daquilo que é uma ameaça para a gente. Por isso, essa inclinação para o que é negativo. É um mecanismo de defesa que a gente tem, de sobrevivência. Só que quando a gente não tem consciência disso, a gente vai evidenciar aquilo que é negativo, que está ruim, que está faltando, que não está fazendo bem. E aquilo que é bom, agradável, saudável, que vai fazer bem para mim, fica em segundo plano. Isso, com certeza, vai repercutir nas ações também. Vai repercutir nas ações, no comportamento, na comunicação, consequentemente, em todos os resultados. No profissional, no emocional, no espiritual, na saúde física, na tua relação com seus amigos, com os filhos, com os pais, na tua produção financeira, na tua maneira de planejar a tua vida. Impacta em tudo e começa aqui. Tudo começa na mente, né? Tudo. Olha, Rita, eu quero agradecer demais pela sua presença e realmente é pouco tempo para a gente explorar aqui o seu conhecimento, mas volte mais vezes para trazer mais informação para a gente a respeito desse assunto que é tão interessante. Muito obrigada.